Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 44.1. Olha só, pessoal, nessa aula nós estamos dando sequência por uma jornada no estudo o quê? Das coisas que estão em repouso. Mas antes disso, nós falávamos de coisas ou objetos em repouso que eram sólidas. Então a gente falava de estática dos sólidos. Na aula passada nós falamos sobre estática dos fluidos, fizemos uma introdução à estática dos fluidos, falando o quê? Falando que para conhecer melhor e estabelecer as condições da estática dos fluidos, eu deveria conhecer algumas propriedades desses fluidos, né? E aí nós conhecemos algumas grandezas que caracterizam esses fluidos, como a pressão e como a massa específica ou densidade desse fluido. Falamos também a respeito do experimento de Torricelli, como que a pressão atmosférica consegue equilibrar uma coluna de um líquido. E aí fizemos um paralelo daquele líquido que era o mercúrio, onde você tinha 76 centímetros de mercúrio, e aí fizemos um paralelo com uma coluna de água, porque a pressão atmosférica ela consegue levantar, né, manter em equilíbrio uma coluna de água de 10,3 metros. Então é muito significativo. Então logo a nossa percepção do quanto a grandeza influencia no valor dessa coluna d'água, né, chamada carga de pressão. Logo, hoje nós vamos fazer um aprofundamento, né? Vamos detalhar um pouco mais a respeito dessa estática dos fluidos. Então estamos aqui em Estática dos Fluidos, parte 2, onde nós vamos falar sobre a pressão exercida por um líquido, né? Vamos detalhar um pouco mais a respeito disso. Falaremos do princípio de Stevens, olha lá, princípio de Stevens, e a equação fundamental da hidrostática, né? Então, na aula passada nós fizemos uma introdução, uma palhinha sobre o que é a hidrostática, né? Uma estática dos fluidos, e aí nós vamos conhecer qual é a equação fundamental dessa hidrostática. Tudo bem, pessoal? Então, se prepara e vamos nessa! Pressão exercida por um líquido, né? Então, olha só, já sabemos que a pressão diminui à medida que nos elevamos na atmosfera, né? Então, à medida que nos elevamos na atmosfera, a pressão ela vai reduzir. Aí você fala, por que, professor? A que se deve essa redução de pressão? A que se deve essa redução de pressão? E aí você vai pensar o seguinte, nós, né, andando aqui na superfície terrestre, não temos essa percepção, nós andamos com facilidade, pulamos com facilidade, caímos com facilidade e toda essa facilidade na mobilidade em nenhum momento nos dá uma dica da quantidade de pressão que é exercida sobre nós. Mas nós vimos na aula passada que nós temos sim olha só, uma atmosfera, né, de vários quilômetros de altitude. E essa atmosfera ela é composta, né, por uma mistura de gases, ou seja, esses gases, cada um feito de uma quantidade atômica, monoatômica, diatômica, cada uma com a sua massa e o seu peso molecular, e portanto com densidades diferentes. Logo, a atmosfera ela não tem uma densidade única. Por quê? Porque ela não é homogênea. A atmosfera terrestre ela não é homogênea, ou seja, em regiões mais próximas da superfície, eu vou falar aqui, tem troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Em cada camada dessa, você vai ter como característica uma proporção de distribuição de gases atmosféricos. Então, em um deles, tu pode ter uma quantidade de nitrogênio e oxigênio e gás carbônico, dióxido de carbônico. Em outra camada, você vai ter um pouco mais o quê? Ozônio, por exemplo, em uma proporção muito menor dos outros gases. E vai ter camadas onde você vai ter o ar rarefeito, né? O que é o ar rarefeito? É uma região onde a concentração desses gases é uma concentração muito pequena. Aí você tem que analisar por partes por milhão, né? Ou ainda partes por bilhão, de tão pequena que a concentração se torna. Então se chama ar rarefeito, em regiões onde você vai ter ar rarefeito. Perfeito. Então olha só,
A questão de que a informação, né, que nós pegamos aqui, de que a pressão ela diminui à medida que você se eleva em altitude, ela é verdade, mas você tem que tomar cuidado porque não é uma relação linear, não é aquela relação inversa proporcional linear. Tipo, há uma redução, mas não é uma redução linear. Por que que não é linear? Porque a distribuição de gases e a concentração deles na atmosfera é desigual, de forma que não é uma distribuição homogênea e dessa forma, sim, há redução de pressão com o aumento da altitude, mas não é uma relação matemática linear, tudo bem? Mantenha isso em mente. Vamos nessa. Continuando. É natural que isso aconteça, porque o peso da camada de ar que exerce a pressão atmosférica em um dado local é tanto menor quanto maior for a altitude desse local, né? E aí isso faz todo o sentido do mundo, Imagina uma piscina, né? Uma pessoa acabou de mergulhar na piscina. Se é uma piscina rasa, a coluna d'água sobre ele é uma coluna de 1 metro d'água, 1,5 metros. Ele vai sentir essa coluna d'água? Provavelmente não, né? Ele vai sentir que ele tem uma pequena pressão, um acréscimo de pressão sobre ele. Mas se ele mergulhar numa piscina mais funda, num tanque, num recipiente mais fundo, ele vai ter uma coluna d'água maior sobre ele e, de fato, essa pressão ela também é proporcional a essa coluna d'água, ou seja, a essa profundidade. A diferença é que quando eu falo de pressão atmosférica, eu não estou falando de coluna d'água, eu não estou falando de profundidade. Eu estou falando que quanto maior a altitude, menor é a quantidade de massa acima. Menor é a quantidade de massa. E aí, lembre-se, na física, peso é a massa vezes a gravidade. Se ele tem uma quantidade de massa menor acima dele, o peso naturalmente vai ser menor. Contrapartida, se ele está num ponto mais baixo, ou seja, num ponto, de fato, ao limite, ali no limiar do nível do mar, ele está com a pressão atmosférica máxima sobre ele, tudo bem? Aí se ele vai num ponto mais alto da Terra, ele vai ter uma pressão atmosférica mínima sobre ele, porque ele tem uma camada bem menor acima dele, tudo bem? Isso é tranquilo, né? Vamos nessa. Um outro exemplo, ó. Quando mergulhamos em uma piscina, observamos uma situação que é semelhante, né? É semelhante e, por outro lado, tem diferenças. Quando a gente compara situações como essa, de como a pressão atmosférica muda à medida que você aumenta, né, a sua altimetria ali, quanto mais alto você vai. E quando você compara com o quanto a pressão ela muda à medida que você mergulha numa piscina, num lago, num rio, tem um paralelo justificável, mas tem algumas diferenças bastante significativas. Vamos a algumas delas. No caso do mergulho, quanto maior a profundidade, maior a pressão sobre o mergulhador. Ou seja, porque a camada de líquido sobre ele é maior. Agora, no caso da altimetria, pressão atmosférica, quanto maior a altitude que a pessoa tiver, menor a pressão sobre ela. Percebeu que a relação inverteu? No caso do mergulhador, aumenta a profundidade, aumenta a pressão sobre ele, porque a camada sobre ele aumentou. No caso de alguém que vai fazer um alpinismo, vai no Monte Everest, vai numa região bastante alta, pronto, ele aumentou a altitude em que ele está, ele diminuiu a pressão atmosférica sobre ele, tudo bem? Então é uma relação inversa. Essa é uma pequena diferença, mas tem uma outra pequena diferença. No caso da pressão atmosférica, ela é dependente de uma combinação sensível de vários gases que estão na atmosfera. Outro ponto, esses gases, eles não estão sempre ali e sempre naquela proporção. É um sistema dinâmico, eles estão mudando, então eles vão mudar conforme a altitude, conforme a própria interferência da mudança climática, eu posso ter uma proporção dos gases sendo alterada, por exemplo, ok? Mas no caso do mergulhador, se ele está mergulhando numa água doce, com raras exceções, ele vai ter o quê? Sobre ele, um fluido cuja densidade, sensivelmente falando, não vai mudar. Ou seja, agora ele está no mar, água salgada. Ele está mergulhando no fluido cuja densidade, com raras exceções,
com algumas aproximações, podemos falar que a densidade sobre ele não está mudando, não está sofrendo alterações. Não podemos falar isso a respeito de alguém que está se elevando, de alguém que esteja escalando, tá? E aí, por exemplo, eu vou pegar um exemplo recente agora, né? E você pode estar acompanhando isso. Vamos pegar o caso de uma pessoa entrar num cesto e aí você começa a acender ali um fogo e o balão vai pegar e vai subir o balão e o pessoal vai embora num passeio de balonismo. Pronto. Esse é um exemplo. Essas pessoas subindo e fazendo esse passeio do balonismo, elas vão passar por algumas camadas, né, da atmosfera, e a proporção de gases, ou a proporção em que esses gases se encontram, vai ser diferente. Vamos lá, pessoal? À medida que nos aprofundamos na água, olha lá, aprofundar na água, a pressão aumenta, pois o peso da camada de líquido que exerce a pressão em um ponto é tanto maior quanto maior for a profundidade deste. Então, bem simples, né? Olha lá, eu tenho um acréscimo de profundidade, ΔH, isso vai me levar a um acréscimo de pressão, ΔP, tá? Eles são proporcionais. Por outro lado, se você está em água rasa, cada vez mais rasa, a pressão também vai diminuindo, ok? Então, eles são aí diretos proporcionais. Esse fato ocorre em todos os fluidos de um modo geral. Então, sem correr o risco da simplificação, nós podemos falar sim que se você está mergulhado num fluido, o aumento na profundidade gera um aumento na variação da tua pressão, um aumento positivo. É claro que eu estou olhando aí, por enquanto, somente para um aspecto, profundidade. Mas eu não posso, por exemplo, pensar que você mergulhar 5 metros na água salgada, né? Na água salgada, e mergulhar 5 metros na água doce, que o acréscimo de pressão vai ser igual. Não posso, porque eles são diferentes. Mas aí, por enquanto, a gente não está levando isso em consideração. Não posso falar que se eu mergulhar 2 metros em um mar na Terra, ou 2 metros em um mar em um exoplaneta, por exemplo, foi descoberto um outro planeta que tem água, né? Está lá, estado líquido, e alguém faz um mergulho de 2 metros. Eu não posso falar que o aumento de pressão vai ser igual. Aí é um outro detalhe que também nós vamos entrar em cima disso. Então, a profundidade ao qual você mergulha é apenas um dos parâmetros em que você deve considerar, tá? Não é o único. Vamos nessa! Olha só, então como que funciona o cálculo, né, da pressão no interior de um fluido, né? Como que é o cálculo da pressão? Agora a gente falou da teoria, vamos colocar a matemática na jogada agora. Olha só, na figura estão representados os pontos. Eu tenho um ponto aqui, né? E logo abaixo eu tenho um outro ponto aqui, ok? Esses pontos, evidentemente, né, claramente, aqui, esses pontos claramente, evidentemente, estão em posições diferentes, né? Estão em posições diferentes aí no fluido. Evidentemente, claramente, a profundidade de cada um deles também é diferente, porque se esse ponto está mais próximo da superfície, a profundidade dele é menor. Se o outro ponto está mais afastado da superfície, a profundidade dele é maior, ok? Então, eu vou colocar ali um objeto na água, na parte superior dele um ponto, na parte inferior um outro ponto. Vamos nessa, vamos analisar essa situação. Olha lá, os pontos 1 e 2. No interior de um fluido, e esse fluido, ele tem uma densidade ρ, tá? Uma densidade ρ, genericamente falando. Tá ali. A diferença entre esses níveis, né? Vai ser de quanto? A diferença entre os níveis. Ele vai chamar aqui a diferença dos níveis de H. Ou seja, se eu pegar a profundidade nesse ponto e eu pegar a profundidade nesse outro ponto, a diferença dos dois níveis vai ser quanto? Vai ser o que ele está chamando de H. Ok. Continuando. Considere esse corpo dentro do líquido de forma cilíndrica. Esse corpo está em equilíbrio, tá? Sob a ação do seu próprio peso
e das forças que o restante do líquido exercem sobre ele. Então, esse corpo está em equilíbrio, ok? Por enquanto aqui ele tem um peso atuando sobre ele, ó, verticalmente para baixo, ok? Olha lá. Na direção vertical, temos a força F1, ok? Essa força na vertical para baixo, atuando para baixo, decorrente do peso da camada do líquido que atua nessa superfície. E a força F2 atuando na superfície inferior, tá aqui, ó, superfície inferior do cilindro, ou seja, na parte de cima tem uma força F1, na parte de baixo uma força F2. Com as manipulações adequadas nas equações, obtemos a seguinte relação para ele, tá? E aí a seguinte relação vai ser a seguinte, olha só. A pressão no ponto 2, vai ser igual à pressão no ponto 1, mais a densidade, multiplicado por essa diferença de profundidade, multiplicado pela aceleração da gravidade. Aí você fala, professor, então calma lá. Tu tem um ponto que está em equilíbrio no fluido. Ótimo, tá aqui, ó. Está em equilíbrio no fluido. Ele tem peso, maravilha. Então, se ele está em equilíbrio, tu vai ter o quê? Tu vai ter uma força de baixo para cima, né, atuando. Tu vai ter aqui a força-peso dele, atuando de cima para baixo. E tu vai ter o quê? Tu vai ter essa primeira força aqui, ó, atuando na vertical, de cima para baixo também. Aí você fala, professor, se o corpo está em equilíbrio, quando a gente for analisar os vetores, eu vou ter o quê? Os dois vetores para baixo, ou seja, a primeira força, somado com a força-peso, vai ter que estar sendo contrabalanceado pela força F2, que está lá de baixo para cima. Aí você fala assim, ué, mas por que a força F2 é tão intensa? O que justifica ela ser tão intensa? O que justifica isso? O fato de que o ponto 2, ele está mais afastado da superfície. Ele está mais afastado da superfície. Maior a profundidade, maior a pressão. Entende? Então, quanto maior a profundidade, maior a pressão. Então, essa força F2, ela é superior, por exemplo, ela é maior que o peso e maior do que a força 1, e, portanto, ela vai ter que ser igual, né? A primeira força aqui, F2, vai ter que ser igual à soma do peso com a força F1. Aí você vai analisar essa igualdade, né, de vetores para que o corpo esteja em equilíbrio. Vamos lá, pessoal? Vamos nessa. Aqui, ó, vamos rabiscar um pouquinho. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Pronto, pode ser aqui. Olha lá. A primeira força na vertical para baixo. O segundo vetor, ó, na vertical para baixo. E o terceiro aqui, ó, para cima, ok? Aí você vai pensar o seguinte. Professor, na parte de baixo aqui, eu vou ter para baixo força 1, também para baixo força peso e para cima força 2, ok? Mas se ele está falando que o corpo está em equilíbrio, você imagina que ele não está nem subindo e nem descendo. A não ser, mas a questão não falou isso, a não ser que ele estivesse subindo ou descendo no fluido com velocidade constante. Aí se ele estivesse subindo no fluido ou descendo no fluido com velocidade constante, ele estaria em equilíbrio dinâmico. Mas como ele não fala que o corpo que está dentro do fluido está se movendo, a gente pode pressupor que o equilíbrio ao qual ele se refere é um equilíbrio estático, tudo bem? Então aí é um equilíbrio estático. Significa que ele está ali, ó, há um equilíbrio de forças e ele também não apresenta translação e nem rotação. Vamos nessa. Então, ok. Força 1 para baixo, força 2 para cima, força peso para baixo. Posso igualar? Posso colocar isso como uma equação? Força 2 para cima menos força 1 para baixo, menos a força peso para baixo também. O somatório disso tem que ser igual a zero. E a minha conclusão é que a força 2, ela vai ser a força 1 mais o peso, ok? Aí o peso é quem, professor? Quem que é o peso? É a massa vezes a gravidade. Então vamos colocar aqui, força 2
igual força 1, mais, aí eu vou colocar aqui peso, massa vezes gravidade. Perfeito. Aí, professor, a equação que aparece lá, ela é assim, ó. P2, pressão 2, igual pressão 1 mais densidade, ρ, densidade, gravidade e o H, certo? E esse H. Aí você fala, bom, como que nasce essa relação? Como que essa equação aqui, ela acaba se tornando a equação de baixo? Com algumas pequenas considerações. A primeira delas é eu lembrar que a pressão é a força sobre área, né? A pressão é a força sobre área. Então, se eu isolar aqui a força nessa equação, eu vou ter que força é pressão vezes área, ok? Então, onde está aqui a força 2, eu posso reescrevê-la assim. Vou colocar assim, pressão 2 vezes área, né? Área aqui de cima, ó, que é a mesma área de baixo. Pressão 2 vezes área. Onde está a força 1 é a mesma coisa, pressão 1 vezes área. E aqui eu vou continuar com massa vezes a gravidade. Aí tá, ok, professor. Como que funciona esse cilindro aqui? Ele é um corpo cilíndrico, certo? Ele é um corpo cilíndrico. Então vamos lá. Se ele é um corpo cilíndrico, o volume dele vai ser essa área que a gente está falando vezes a altura, ok? A área vezes a altura. Então eu posso dividir, né? Eu posso dividir aqui, ó, P2 sobre A. Eu vou ter aqui P1 sobre A. Eu posso dividir todo mundo por A e ver o que acontece? Vamos lá, vou dividir todo mundo pela área e ver o que acontece? Vamos apagar aqui. Vamos voltar aqui, força 2 igual força 1 mais peso 1. Pronto, pessoal. Então vamos lá. Olhando para os vetores. Força 2 para cima, força 1 para baixo, peso para baixo. Perfeito. Reescrevendo. Força 2 igual força 1 mais massa vezes gravidade. Lembrando que pressão é força sobre área, eu posso reescrever a pressão de outra forma. Eu posso escrever que a força que está ali é a pressão vezes a área. Isso vai dar força. Então eu vou reescrever minha equação assim. Pressão 2 vezes área igual pressão 1 vezes área mais massa vezes a gravidade. Ok. Aí, professor, e se dividir, vamos lá, o volume do corpo, ele é o quê? Ele é a área da base, né? Esse corpo cilíndrico aqui, ó. Área da base vezes a altura. Ok. Se eu dividir, vamos colocar aqui pelo volume. Então, vamos colocar aqui P2 vezes A sobre o volume. Aí o volume é quem? A área vezes H. E o P1? Vamos colocar aqui P1 vezes área. E o volume é quem? A vezes H. E aqui mais massa, gravidade, ok? Aí vou dividir por quem? Área vezes H. Perfeito. Essa área vai embora, ó, essa outra área vai embora, perfeito? E aqui o que eu vou ter, professor? Olha só. O que eu vou ter aqui? Massa, né? Massa dividido. Aí área vezes H é volume. Massa dividido pelo volume é densidade. Então vai ficar assim, ó. Pressão 2 sobre H igual pressão 1 sobre H mais aí massa pelo volume vai te dar densidade vezes a sua gravidade. E para a equação finalmente chegar onde ela vai chegar, eu vou multiplicar todo mundo aqui pelo H, ou seja, pela profundidade. Se eu multiplicar o lado esquerdo da equação e multiplicar o lado direito da equação por H e por H, eu vou ter finalmente que P2 é P1 mais ρ G H. Olha que interessante. Chegamos onde nós queríamos aqui, ó. Tá? Após algumas contas, olha só, professor, após algumas contas, professor, que ideia doida é essa, né? Mas olha lá,
Voltando aqui, ó. Força 2 para cima, força 1 para baixo, mais o peso para baixo. Aí eu vou reescrever, força 2 igual a força 1, e o peso, massa vezes gravidade. Aí agora, no lugar da força 2, eu escrevi o quê? Peso 2 vezes área. No lugar da força 1, eu escrevi o quê? Peso 1 vezes área, e aqui massa vezes gravidade. Aí o que foi feito daqui em seguida? Eu levei em consideração que o volume desse corpo que está aqui, ó, em equilíbrio, esse corpo que está aí, o volume dele é a área da base dele vezes a altura. Perfeito. Então eu dividi toda a equação que está aqui pelo volume, ou seja, a área vezes a altura. Cortou área com área, cortou área com área, e aqui, onde tem massa dividido pelo volume, eu escrevi como densidade. Perfeito. Aí agora, quem sobrou? Peso 2 pela altura, igual pressão 2 pela altura, pressão 1 pela altura, pela profundidade, e aqui densidade vezes gravidade. E aí, finalmente, multiplicando pela profundidade o lado de esquerdo e o lado direito da equação, eu cheguei numa equação importante, né, para esse conteúdo. Uma equação importante. Que equação é essa? A equação que fala assim, ó, a pressão no ponto mais fundo, que é o segundo ponto, 2, ela vai ser igual à pressão no ponto mais raso, que é o ponto 1, somado com essa pressão hidrostática aqui, ó, que vai ser a densidade do fluido, vezes a gravidade, vezes a profundidade. Ou seja, mas profundidade de quem? Essa variação aqui, ó, de profundidade do ponto 1 e do ponto 2. Tudo bem, pessoal? Então essa equação você vai ter que salvá-la, guardar, anotar, porque nós vamos utilizá-la. Tudo bem? Vamos nessa! Olha lá, continuando. Então a equação está aqui, ó, bonitinha, né? Está destacada. E, professor, o que o senhor fez? Eu fiz um rabisco. Eu te mostrei como é que chega nela, tá? Eu fiz um rabisco, mas ela está aqui bonitinha para você. Pressão no ponto mais fundo vai estar em Pascal ou Newton por metro quadrado. Pressão no ponto 1, que é o ponto mais raso, vai estar em Pascal ou ainda Newton por metro quadrado também. A densidade é o quê? A densidade multiplicado pela altura, essa profundidade aqui, de um ponto até o outro, multiplicado pela aceleração da gravidade, ok? Então tá aí a equação muito famosa e importante, por isso que ela é fundamental, a equação fundamental da hidrostática. O que ela vai dizer para você? Nos mostra que a pressão no ponto 2 é maior que no ponto 1. E que o aumento da pressão, ao passarmos de 1 para 2, é o quê? É ρ vezes H vezes G, tá? Então vamos rabiscar só mais um pouquinho aqui. Você vai dar certo. Vamos lá. Pressão no ponto 2 igual pressão no ponto 1 mais ρ, G, H. Aí olha só que interessante. Se eu passar o P1 para o lado esquerdo, vai ficar assim, ó, P2 menos P1 igual a ρ, G, H. E eu posso escrever esse P2 menos P1 como sendo uma variação de pressão. ΔP igual a ρ, G, H. Agora pensa comigo. A densidade, ela é positiva, né? Não tem densidade negativa. A gravidade é positiva, a profundidade dele, se o referencial, né, for estabelecido, ele pode ser positivo. E aí, nesse caso, se você vai do ponto 1 ao ponto 2, a tua variação de pressão vai ser positiva, né? O seu acréscimo de pressão vai ser positivo. Entende? Agora, se você for do ponto 2 para o ponto 1, a variação de pressão é negativa. Aí você fala, ué, professor, como assim? É simples. O ponto 2 não é o ponto mais fundo? Não é o que está mais afastado da superfície? Ele tem pressão maior. Então, se tu vai do ponto 1 ao ponto 2, tu está aumentando a pressão. Então, o teu ΔP é positivo, variação de pressão positiva. Agora, se tu tem uma bola, né? Caiu uma bola no lago lá, e aí tu vai pegar ela do fundo e trazer para próximo da superfície, a variação de pressão é negativa, porque o ponto mais próximo da superfície tem uma pressão menor do que um ponto mais afastado. Então, quando tu pega a variação de pressão, você vai ver que se for voltando
a variação de pressão é negativa. Se for afundando, a variação de pressão é positiva. Então, essa equação fundamental da hidrostática está mostrando isso aí para você, tá? Vamos nessa. Continuando. Suponha que um dos pontos esteja na superfície do líquido e que o outro é uma profundidade H. A pressão do primeiro ponto será a pressão atmosférica e aí você vai representar por T ATM, P ATM. E a pressão P no segundo ponto, obtida pela equação. Então, olha que interessante. Agora o nosso ponto considerado é um ponto na superfície, tá? E o outro ponto é um ponto genérico lá dentro do fluido. E a diferença de profundidade é H entre eles. Se trata do mesmo fluido, tá? E aí, nesse caso, ó, se a superfície de um líquido cuja densidade é ρ está submetida a uma pressão atmosférica P ATM, a pressão P no interior desse líquido a uma profundidade qualquer H vai ser dada por essa equação. Aí você fala assim, o que mudou, professor? O que mudou? Mudou quase nada. Mudou que antes você tinha um recipiente, um fluido, aí você estava chamando aqui de ponto 1 e ponto 2, e para isso você escrevia assim, ó, P2 P1 mais ρGH, certo? Agora que você está considerando que o teu ponto 1 é um ponto que está imediatamente na superfície e o ponto 2 é um ponto que está submerso a uma profundidade H, aí a equação ela se transforma nessa equação de cima. O que está mudando? Mudando que o ponto 1, como ele está em contato com a superfície, ele vai ser o quê? Igual à pressão atmosférica. Onde era o ponto 1, agora é a pressão atmosférica. E o ponto 2, tu vai ter o quê? Apenas essa pressão hidrostática, né? Somada com a pressão atmosférica. Tudo bem? Então tá aí, ó. Bem tranquilo, né? Bem tranquilo, porque agora a gente vai fazer conta em cima disso. Esteja preparado, hein? Vamos lá. Exemplo. Vamos lá. Considere uma piscina de 30 metros de profundidade cheia d'água. Qual é a pressão no fundo da piscina decorrente apenas do peso da água? Então, olha lá que interessante. Primeiro, se a piscina está cheia d'água, né? Qual que é o fluido? O fluido é água, perfeito. Então, você vai pegar a densidade desse fluido, que é o quê? 1 grama por centímetro cúbico, né? E aí, se eu for converter isso para quilograma por metro cúbico, eu vou escrever assim, ó. A densidade da água é 1000 quilogramas para cada metro cúbico. Tá aqui, ó. Perfeito. Então, a pressão no fundo vai ser o quê? A densidade multiplicado pela gravidade multiplicado pela profundidade. Então, vai ser 1000 quilogramas por metro cúbico multiplicado pela gravidade, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, multiplicado pela profundidade, que é de 30 metros. Após essas multiplicações, a pressão, né, ao fundo vai ser isso aqui, ó. Olha lá. 300 mil, né, newtons por metro quadrado. Mas eu posso pegar a vírgula aqui, ó, contar quantas casas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 3 vezes 10 elevado à quinta potência. Então, 3 vezes 10 à quinta newtons por metro quadrado. Aí você pode estar se fazendo uma pergunta, né? Você pode estar se fazendo uma pergunta aí, e a sua pergunta é uma pergunta até pertinente, né? Você pode falar assim, professor, mas essa pressão aqui é a pressão total ou é uma pressão tomada a partir da pressão atmosférica? E a resposta já está aí no que eu estou te falando. Essa pressão que nós calculamos, ela é uma pressão manométrica. Pressão manométrica. Ela é tomada como referência à pressão atmosférica. É uma pressão medida a partir da pressão atmosférica. Então, o que nós estamos calculando é uma pressão manométrica. Se fosse a pressão total ou absoluta, eu teria que pegar esse valor aqui, que nós calculamos na pressão hidrostática, e somar com a pressão atmosférica. Aí eu teria uma pressão absoluta ou total. Vamos nessa. Olha lá.
Então, 3 vezes 10 à quinta, eu ainda posso reescrever isso aqui como sendo, como esse 10 à quinta Newton por metro quadrado corresponde a aproximadamente 1 atmosfera, eu posso ter que a pressão no fundo é aproximadamente 3 atmosferas. Importante, percebemos que não foi mencionado o tamanho da piscina, apenas a sua profundidade. E por quê? Porque realmente a pressão dos fluidos não depende da área, e sim da relação da densidade e da altura do fluido, ok? Então, no caso da água, né, a sua massa específica é 1 grama por centímetro cúbico, ou 1000 quilogramas por metro cúbico, aqui, perdão, é 10 a terceira, tá? 1000 quilogramas por metro cúbico, verificamos que em 30 metros de profundidade houve uma pressão do fluidos de 3 atmosferas. Tá? Então, podemos afirmar, neste caso específico da água, não importa, né? Ó, se uma piscina ou se é uma lagoa, tá? Se é uma piscina ou se é uma lagoa ou se é um rio, isso não importa. Por quê? Ah, professor, mas tem diferentes formatos aqui da borda. Não, a borda não importa. A área não importa, né? Essa borda aqui não importa. Essa área não importa. Você só vai olhar para quem é o fluido e qual é a profundidade que você tem nesse fluido, tá? Então não importa se é um rio, ele vai ser um rio sinuoso, tá? Não importa, tá? Agora sim, se eu estiver tratando da água do mar, uma água salgada, ela vai ser uma água levemente mais densa, então ela tem uma massa específica maior e isso aí já importa, já é diferente, tá? Porque uma água do mar, uma água salgada é mais densa. E a pressão que você vai calcular em qualquer profundidade dela deve levar em consideração essa densidade que é maior. A cada 10 metros de coluna de água, a pressão aumenta ou diminui de 1 atmosfera, tá? Aqui é uma aproximação, tá, pessoal? O experimento de Torricelli mostrou que era 10,3 metros de coluna d'água. Então, 1 atmosfera equilibrava, uma pressão atmosférica equilibrava 10,3 metros de coluna d'água. Aí, continuando. Sabendo-se que a pressão atmosférica local ela vale 76 centímetros de mercúrio, qual é a pressão total no fundo da piscina? Então agora ele vai se referir à pressão total ou absoluta. E a pressão total é eu pegar a pressão hidrostática, que eu já tinha calculado, e somar com a pressão atmosférica, que agora eu vou estar levando em consideração. Sabendo que 76 centímetros de mercúrio equivale a 1 atmosfera, ou seja, a pressão de 1 atmosfera, nós vamos ter que a pressão total é a pressão atmosférica, 1 atmosfera, somado com a pressão hidrostática, que nós chegamos em 3, obtendo assim uma pressão absoluta ou total de 4 atmosferas. Próximo exemplo. Em um tubo de vidro contendo glicerina, considere os pontos 1 e 2 afastados de uma altura de 3 centímetros, mostrados na figura. Calcule no sistema internacional o aumento de pressão ao se passar do ponto 1 para o ponto 2, sabendo que a densidade da glicerina é 1,25 gramas por centímetro cúbico e a gravidade é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Perfeito. Lembrando que 1 grama por centímetro cúbico vale aproximadamente 1.000 quilogramas por metro cúbico, e que 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, a gente vai considerar aqui, 1,25 grama por centímetro cúbico, convertendo vai dar 1.250 quilogramas por metro cúbico. E os 3 centímetros que ele forneceu, escrevemos em metros, 0,03 do metro, né? E o aumento, então, vai ser dado por essa equação. Variação de pressão, densidade do fluido, vezes a gravidade, vezes a profundidade. Então, 1.250 multiplicado por 10, multiplicado por 0,03, obtendo assim uma variação de pressão de 375 newtons por metro quadrado, ou, escrevendo em notação científica, 3,75 vezes 10 ao quadrado newtons por metro quadrado, tá? Sabendo que a pressão no ponto 1 é 1,06 vezes 10 à quinta newton por metro quadrado, qual é o valor da pressão no ponto 2? Aí agora eu vou pensar o seguinte, pressão 2 é a pressão 1 mais a pressão hidrostática, certo? Aí pressão 2, pressão no ponto 1, nós já sabemos aqui. Aí aqui,
0,0375 vezes 10 à quinta, ok? Essa aqui é a pressão atmosférica, essa aqui é a pressão que nós encontramos. Vai somar as duas, ok? Escrevendo aqui, ó, colocando a potência de 10 à quinta em evidência, somou essa primeira parcela com a segunda, obtendo assim 1,06375 vezes 10 à quinta newtons por metro quadrado. Ou, retirando aqui o 10 à quinta newton por metro quadrado, escrevendo em atmosfera 1,06375 atmosferas. Sabe-se que nas proximidades dos polos do planeta Terra é comum a formação de icebergs, que são grandes blocos de gelo, flutuando nas águas oceânicas. Estudos mostram que parte do gelo que fica imersa durante a flutuação corresponde a aproximadamente 10% do volume total. O estudante resolveu simular essa situação introduzindo um bloquinho de gelo no interior de um recipiente, contendo água, observando a variação do seu nível, desde o instante da introdução até o completo derretimento. Com base nessa simulação, verifica-se que o nível de água no recipiente, vamos ver as opções aqui, ó. Olha lá. Pelo princípio de Arquimedes, o peso do bloco deverá ser igual ao peso do líquido deslocado. Ao introduzir o bloco de gelo, o volume de água irá subir. No processo de derretimento do gelo, não haverá perda de massa, e como a densidade da água é a mesma para a água do recipiente e antes era o gelo, o volume não irá se alterar. Então a nossa resposta vai ser a letra C, que vai dizer o seguinte: o nível da água subirá com a introdução do bloquinho de gelo, e após o derretimento total do gelo, esse nível permanecerá sem alterações. Ok, pessoal? Exemplo 4. Para realizar um experimento com a garrafa PET cheia d'água, perfure-se na lateral da garrafa em 3 posições, às diferentes alturas. Com a garrafa tampada, a água não vazou por nenhum dos orifícios, e com a garrafa destampada, observa-se escoamento da água, conforme ilustrado. Como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água nas situações com a garrafa tampada e destampada, respectivamente. Então vamos lá, vamos analisar. Garrafa está tampada. A força proveniente da pressão atmosférica que atua de fora para dentro pelos orifícios da imagem impede que a água saia, ou seja, a pressão atmosférica é maior do que a pressão hidrostática, então a água não vai sair. E quando a garrafa está destampada, a força proveniente da pressão atmosférica que atua de fora para dentro da garrafa agora pode atuar tanto nos orifícios quanto na abertura de cima para baixo da garrafa. Como a força do furo de cima é maior, a água é ejetada pelos orifícios devido à coluna de água. Então a resposta aqui vai ser a letra A, né? Impede a saída de água por ser maior que a pressão interna, não muda a velocidade do escoamento, que depende da pressão da coluna de água. Ok, pessoal? Então olha só, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau.